Nós vamos estar agora nessa segunda parte, tem os objetivos agora, vou pedir que a minha irmã coloque ali, a segunda parte, né? Nós vamos em pontos específicos que são desafios, e é claro que eles também vão legar outros desafios que não vão ser encontrados aqui hoje. Não vai ser possível tocar em todos os temas, espero que você entenda, tá bom? Como disse, vou me colocar à disposição mais do que agora no intervalo, que eu fiquei tentando resolver algumas coisas, mas vou ficar ainda mais à disposição de quem quiser conversar sobre o tema, tá bom? Nós vamos ter aqui, se quiser apurar um pouquinho aqui, tá legal? Tá conseguindo ver melhor aí atrás? Beleza. Segunda parte tem esses objetivos aqui, ó. Abstendo-se da pornografia. A gente vai ser mais específico agora, já que nós trabalhamos o aspecto doutrinário, a gente vai entrar em aspectos agora que são mais intrínsecos a desafios nessa área. Celibato, casamento e fornicação, adultério, proibição em intercurso sexual pré-marital. 3. Restauração para os que sofreram abuso sexual e para os abusadores. E 4. Resistindo às mentiras de Satanás pelo conhecimento de Deus. Como eu disse para vocês, a gente não vai ter o vídeo, mas o tema se mantém, né? O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é sobre a pornografia. Está aí a pornografia. A pornografia, ela é claramente um dos mecanismos mais fáceis, preste atenção, de relacionamento com a sexualidade de modo impróprio, de modo ilícito, de modo pecaminoso. A pornografia hoje, segundo até o vídeo que eu ia colocar para vocês, movimenta uma quantidade de dinheiro em termos de sua produção, os custos da produção pornográfica oficial, que superam alguns PIBs de alguns países. Mais de 20% de toda a procura que o Google recebe em sua rede tange a pornografia ou questões envolvendo pornografia. Nós estamos em uma sociedade que, como você mesmo viu, não considera que a sensualidade deliberada exposta a qualquer um seja um problema, seja nos programas reality shows, como o Big Brother já fez tantas vezes, a Fazenda faz, seja na promoção de sexualidade infantil, como programas da década de 80 fizeram, como a própria Xuxa, que hoje é uma moralista que condena a Ana Paula Valadão, que a Ana Paula Valadão está errada por falar o que ela disse, e é claro, obviamente, a Ana Paula Valadão não falou a coisa certa do modo certo, mas hoje a Xuxa talvez não tenha noção do impacto que ela causou nas crianças da década de 80 e 90, com as roupas que proporcionou, com a visualização de quem ela era. Não temos com quem contar do lado de fora para dizer que a pornografia é errado intrinsecamente, mas cremos que a palavra de Deus nos dá total segurança de que a pornografia é errada, ela é uma distorção do caráter correto e digno da sexualidade. Aqueles que aqui hoje possam estar aprisionados, intencionados a mexer com pornografia, já mexeram e não querem falar sobre isso, ou estão ainda aprisionados em pornografia, eu gostaria de toda a atenção. Aqueles que não estão, mas que querem ministrar a outros e também se tornar atentos a essa realidade, também com total atenção. Acho que é um grande equívoco um cristão dizer, já venci isso, que você fique mais atento. Não, a gente tem que ficar atento de todas as maneiras, para nós e para os outros. Novamente eu vou citar o pastor John Piper, como disse, as fontes serão todas fornecidas, elas estão no último slide e elas vão ser fornecidas para você, caso você deseje. Mas o pastor John Piper vai nos trazer 4 questões, ou 4 dilemas relacionados à pornografia. Eu coloquei aqui 4, perdão, são 5, é só ela consertar ali se ela quiser. E ele vai começar com aquilo que nos parece ser mais óbvio e objetivo. O que é pornografia? Né?
Pornografia é olhar para, e só para deixar claro, o texto de onde eu retirei essa inserção é um texto no qual ele recebe uma carta de uma jovem que está com um dilema. O seu namorado está completamente inclinado à pornografia. Ela namora ele, ela gosta dele, ele é um cristão, ela é um cristão, e ele não consegue abandonar a pornografia. Ela enviou uma carta para o pastor batista John Piper, e nessa carta o John Piper dá estas recomendações. Por isso que eu botei aqui as colcheias, porque eu inseri algo que pudesse nos ser, e aí estou sendo bem honesto com a inserção que eu fiz no texto. Eu não desqualifiquei o texto apenas para que ele pudesse alcançar homens e mulheres, maridos, esposas. Tudo bem? Pornografia é olhar para ou fantasiar sexualmente com mulheres ou homens nus ou parcialmente e que não sejam sua esposa ou marido. Para e pensa. Olhar, fantasiar com aquele que não é seu cônjuge. Desejar o seu esposo, sua esposa, está dentro daquilo que se propõe a relação sexual de ambos. É desejável e é acessível e é positivo. Mas quando isso acontece do lado de fora, isso está fora da aliança com Deus e de uma aliança que obviamente você e sua esposa farão quando forem casados, quando você se casar, ou você que se casou fez. Dentro dessa relação estável, fiel e leal, a estrutura de pensamento deve ser uma estrutura onde um se volta para o outro, e isso é bom. Fora, ela não é aceitável diante de Deus. Deus é Deus de pacto, de aliança, Deus formal, se você quiser chamar assim, no sentido de ele deixa as coisas claras enquanto relacionamento, e exige de nós a mesma clareza, a mesma lisura, a mesma fidelidade, a mesma relação estável e permanente com aqueles com quem nós nos relacionamos, e obviamente o relacionamento do casamento expõe uma aliança de intimidade trinitária que nos alcança por meio de Cristo Jesus e que em nossos casamentos são uma expressão do amor de Cristo com a sua igreja. Logo, a intimidade do marido com a esposa traduz, ou diria revela, ou diria expõe, ou coloca para os demais de que há ali de fato algo que aponta para a Trindade em sua relação, aponta para Jesus com a sua igreja, e está tudo certo olhar para a esposa, e está tudo certo olhar para o marido. Ponto. Fora disso, nós entendemos, a palavra porné em grego trabalha imoralidade, ou ação imoral, ação ilícita, imoral. John Piper sempre traduz ela como uma percepção fora do casamento, ou seja, ele usa duas palavras gregas que no Novo Testamento traduzem sexo fora do casamento e sexo dentro do casamento com outro, gerando adultério, mas a gente fala dele. É disso que estou falando. Olhar ou fantasiar com mulheres ou homens nus. A mulher ou o homem pode estar fazendo qualquer tipo de coisa, ou apenas parado ali, mas o ponto é que isso envolve outras mulheres ou homens além da sua esposa ou marido. Não, a pessoa, você pode estar agindo como consumidor de pornografia e não é um filme pornô. Você pode estar agindo como consumidor de pornografia e não é um filme de pornografia, mas você está consumindo o corpo daquela pessoa, fantasiando com o corpo daquela pessoa, e o contexto não é necessariamente esse. Então, a ideia da pornografia, grafos aqui indica ícone no grego, né? Porno indica a ação ilícita sexual, e grafia indica ícone, ou desenho, ou grafia, né? A gente vem de grafos, de gravura, indica que você está se alimentando visualmente, fantasiando com a sua alimentação, e então consumindo sexo ilícito, ou nem sexo pode ser chamado, ilicitude sexual, ou algo nesse sentido. Então a pornografia, ela vai trazer para nós aspectos do pecado que são radicalíssimos, que nos afastam de Deus e do próximo, e que nós vamos ver agora. Ainda mais importante, por que é errado? Pornografia não tem amor, primeiro ponto. Não há amor envolvido.
O cristão sabe que foi salvo por amor. Deus o salvou porque o amou. O cristão, ele se casa e deve se casar para amar, servir, proteger. O cristão deve amar o seu próximo. O cristão deve amar o seu inimigo. O cristão se relaciona em amor para com os outros. Está claro isso? Então, a pornografia, ela vai ser uma antítese, ela vai ser o contrário de uma relação amorosa. E aqui tem pontos que eu gostaria de salientar para que você pudesse desenvolver na sua mente e pensar sobre isso. Em primeiro lugar, a pornografia não é amorosa, ou seja, não envolve amor. Ela é desagradável para as mulheres ou homens envolvidos, porque endossa comportamentos e desejos que as destruirão se não se arrependerem. Quando nós estamos consumindo, e aí agora eu vou entrar no campo da pornografia mesmo, como aquela que é produzida para tal fim, tá? Que nós já entendemos que ela também pode não estar acontecendo e eu estar me alimentando de uma cena normal do cotidiano. De uma mulher que passou na rua, de um homem que passou na rua, está claro? Então, eu também estou exercendo o mesmo princípio de um filme pornô que eu estivesse consumindo. Mas agora, aquilo que tange a produção da pornografia, aquilo que tange um filme que propõe o ato pornográfico, e tem filmes considerados lícitos que trazem pornografia. Na década de 80 e 90 tinha Lagoa Azul, que é um filme imoralíssimo, um filme completamente ligado à sexualidade de um jeito completamente absurdo. Só que nós não rejeitamos, porque não está escrito lá pornô. Então não é filme pornográfico, está no cinema aberto, não tem como. E isso parece que entra a gente não entra no crivo de Jesus, né? A gente entra no crivo daquele negocinho, 12 anos, 18 anos, 16 anos. É desagradável para mulheres e homens que fazem parte dessa indústria. As pessoas estão dando continuidade a uma atitude que vai destruí-las, e eu estou consumindo isso. Eu estou consumindo algo que está destruindo essas pessoas e eu continuo consumindo sem nenhum problema, nenhuma crise de consciência. As pessoas estão sendo destruídas, as suas relações internas sobre afeição, sobre amor com Deus, com o próximo, próprio, está tudo sendo destruído, mas eu estou consumindo. O vídeo que eu ia passar para vocês, o autor do vídeo, o Pedro Duce, o presbiteriano Pedro Duce, que ministra no Invisible College, que muitos conhecem, homem de Deus. O Pedro Duce fala uma coisa muito interessante, que tem um caso em Goiânia, e no caso que ele conta no vídeo, uma mulher, uma jovem, foi numa boate, beijar, sair com os caras da boate. Quando ela voltou, na verdade ela beijou um rapaz, foi no banheiro, depois de alguns minutos, viu que sua boca estava com manchas estranhas. Ela foi para casa, as coisas só aumentaram. Ela foi no médico, e aí o médico falou: olha, você está com uma bactéria que só é encontrada em corpos em decomposição, ou em início de estado de decomposição. Pedro Duce faz a compreensão de que logo essa moça estava beijando um rapaz, e aí, segundo ele, ela foi descobrir, esse rapaz, o pai dele trabalhava no necrotério, e ele se aproveitava, entre aspas, dos corpos das pessoas, beijava, tocava, acariciava, e ele estava com uma bactéria terrível, né? O Pedro Duce traz a seguinte dimensão, né? Quando você vai na direção de uma pessoa buscando só um corpo, você não faz muito diferente do rapaz do necrotério. Você vai lá, você mexe, toca, se satisfaz, né? Sai. Você não está diante de alguém para você. Então você está diante de um corpo. Não tem alma, não tem tristeza, não sabe se está ali destruído, buscando esquecer. É um corpo. Quando nós estamos diante da pornografia, nós não estamos preocupados com a destruição de quem está lá. Apenas consumimos aquilo e seguimos. B. Não é amoroso para com os futuros maridos ou esposas deles, pois ao confirmar nessas mulheres, e aí dito, homens, em um estilo de vida de nudez, isso será destrutivo para o relacionamento futuro que essas mulheres ou homens tentarão ter um dia. Ou seja, você consome a destruição
Você, ao consumir pornografia, você dá incentivos para que, se um dia essas pessoas tiverem relacionamentos, sejam com base naquilo que você vê no filme pornográfico, na imagem pornográfica. Ou seja, a pornografia, ela subentende um ciclo interminável de destruição. É falta de amor para com os pais dessas mulheres ou homens. Coloque-se na posição de um pai ou de uma mãe, de uma moça no filme pornô. Pensa. A vergonha que esse homem está passando, pensa? A vergonha dessa mãe, está pensando? Eu fico imaginando a minha filha numa situação como essa, e alguém dizer assim: eu vi esse filme, está minha filha lá. Então, existem pessoas que estão sendo massacradas por vergonha e dolo, e eu não estou nem aí. Eu continuo consumindo a minha pornografia. Logo, a pornografia não tem amor envolvido, e se não tem amor é pecado. Quando nós nos relacionamos com as pessoas não tendo o vínculo do amor em Cristo, é pecado. E por que eu digo? Porque nós vamos estar usando elas, nós vamos estar usando. Um cristão, ele não somente faz um tratamento amoroso para com os irmãos da igreja, seu cônjuge, seu pastor, mas com qualquer pessoa que ele encontra, ele imprime o amor enquanto caráter relacional. Estou sendo claro? O amor não pode ser excluído, e amor é servir, amor é proporcionar ao outro um encontro real com Jesus, amor é conduzir a compreensão maior de Deus através da minha vida, do meu corpo, das minhas escolhas, do meu modo. Então, quando eu consumo pornografia, e eu gostaria de ser um pouquinho mais incisivo até, cristãos que consomem pornografia estão extremamente descontentes com o prazer que deveriam sentir em Deus, extremamente distantes. Mas eu continuo. Pornografia é adultério. Sim, é adultério. Segunda coisa é que a pornografia é adúltera. Em outras palavras, ela cultiva a busca de prazeres mentais e físicos que são feitos por Deus para florescer somente no casamento, mas eles são procurados em outras mulheres ou homens que não são nossas esposas ou maridos. Portanto, Jesus tem palavras muito fortes a dizer sobre isso em Mateus 5, do 27 ao 30. Eu gostaria que você fosse até lá. Diz assim a palavra do Senhor: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Leia comigo o verso 28, por favor. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha onde Deus está procurando a verdade sobre o que nós de fato pensamos acerca dele. Aqui dentro. Dessa forma, nós entendemos que Deus categoriza a pornografia, que é o olhar para outro fora de uma aliança matrimonial, como que? Adultério. Precisamos ter isso a nível mais radical, e uma das frases mais radicais que Jesus imprime em seus discursos está aqui, você pode ler agora. Me acompanhe com seus olhos nas escrituras, verso 29, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Isso é muito radical. Quando ele usa a expressão direito, talvez você nunca tenha atentado, indica o seu olho bom, o que você vê melhor, a mão que você faz mais coisas, aquilo que vai realmente do seu corpo lhe custar muito. Jesus está apontando para uma radicalidade que você e eu não encontramos em outros aspectos, às vezes, do ensino dele. Não que o ensino de Jesus não seja de um todo radical, mas entende, a expressão, né, muito forte utilizada aqui, ela é um tanto quanto ímpar, porque ela está apontando para algo de caráter muito sério. O Deus da aliança odeia o adultério.
e deixe isso tão claro, que se tem sombra de estar acontecendo, se você está vendo que isso em algum nível está se desenvolvendo, arranca e lança fora. É de uma brutalidade que só se explica pela gravidade. Não podemos sequer brincar com olhares uns para os outros fora da aliança matrimonial. O nosso problema é justamente de que nós lidamos suavemente com isso, ou lidamos envergonhadamente. Em que sentido? Se isso é tão grave, deveria constar na lista dos pecados mais confessados. Eu tenho muito medo, né? Você deveria pensar o quê? Eu tenho muito medo de cair num negócio desse. Olha como isso é grave para Jesus. Eu vou confessar mais, mas na verdade nos trancamos. O tratamento acaba não acontecendo. A pornografia destrói o amor. A pornografia é destrutiva para as capacidades de um homem de amar uma mulher puramente por si mesmo, ou vice-versa. Estou usando o termo aqui e fica intercambiável tanto homens quanto mulheres. Ele está treinando em si mesmo e em seu corpo, quando se envolve em pornografia, para precisar de corpos e situações cada vez mais diferentes, estranhas e eróticas. Ele está tornando, portanto, mais difícil se contentar com o corpo real da mulher que será oferecida a ele como esposa. Estou com 40 anos agora. Acredito que se o Senhor me der graça, eu vou além. Vou a 50, a 60... Mas eu confesso a vocês que quando eu olho no espelho, eu já percebo os traços da idade. E eu percebo que ela vai se tornar cada vez mais implacável. E é assim que deve ser, correto? É assim que é. O pecado inferiu à raça humana a dimensão da morte, e ela é nitidamente progressiva com a idade. Então eu até conversei com uma pessoa essa semana sobre isso, sobre quando nós começamos a nossa jornada sexual com o nosso cônjuge, nós temos muito das excitações e das dimensões que tangem o aspecto físico e que muitas vezes foram construídas dentro de um campo de expectativas físicas permanentes, que inclusive leva pessoas a se divorciarem quando os corpos já não estão lá. A palavra de Deus nos impulsiona a amarmos e servirmos sexualmente as pessoas por quem Deus é para nós e o que elas são para nós intrinsecamente, porque vamos envelhecer e as coisas que os olhos cobiçam não estarão mais lá. Portanto, nós somos convocados por Deus a uma atitude sexual que se empreenda além da dimensão física em termos de visualização. E pessoas que se orientam fisicamente, tanto na estruturação de seus relacionamentos, tendo o aspecto físico como proeminente na escolha, se assim podemos dizer, de um cônjuge, quanto pessoas que quando estão em seus relacionamentos, não valorizam a comunicação, a intimidade, a conversa, o trato, a gentileza, o perdão, a amabilidade, ou como Paulo vai dizer para a gente daqui a pouquinho em Coríntios, o serviço. Porque só tolos, diante da Bíblia, não sabem que sexo também é servir. É uma coisa muito boa, mas é servir. E eu preciso estar à disposição da minha esposa, salvo as circunstâncias que nos impedem, como uma doença, como um problema daquele dia. Eu acho que eu estou sendo claro e ao mesmo tempo mantendo a elasticidade do tema no lugar correto. Não fomos ensinados a servir os nossos cônjuges sexualmente, verdade seja dita, mas a ter desejos e prazeres intensos. E os nossos filmes e séries e expectativas vão nessa direção. Precisamos entender que a pornografia, o alimento visual, destrói a verdadeira sexualidade, porque a reduz àquilo que não será permanente. A excitação dos olhos não será proeminentemente aquilo que você vai encontrar para o resto da vida. Tome muito cuidado para não ser enganado por isso. Muitos de nós ou estão sendo ou já foram enganados por isso. Esse truque traiçoeiro da beleza física,
que Deus coloca como se fosse um adorno digno de aceitação, e nós tomamos como uma prerrogativa digna de: se eu estou vendo, eu estou indo, já que não há mais nada, eu recuo, eu não tenho mais sexo no meu casamento, porque eu não vejo mais nada que me atraia. Olha onde nós podemos chegar. Está indo aí? Está conseguindo? Está indo? E ao fazer 40 anos, percebendo, olhando para mim e vendo que o meu corpo já não é mais o corpo que eu tinha com 20, 21, 22, eu consigo entender que a graça de Deus para isso é de que Ele me deu uma esposa que me ame, apesar de o corpo seguir pelo caminho de todos os mortais. E nós precisamos construir uma igreja que ame as pessoas por quem Cristo é nelas, pelo que elas são em Cristo e porque elas são para nós importantes, amáveis e dignas de aceitação em Deus pelo que elas são. Então nós temos uma dificuldade de romper com nossos olhos. Isso não anula a beleza física, isso não anula a atração que a beleza física nos proporciona, pelo contrário, apenas não a coloca no altar da idolatria, porque haverão dias, e não serão poucos, onde a beleza não estará mais lá. E precisamos trabalhar isso antes de nos casarmos, ou se estamos num casamento, precisamos ressignificar segundo o Senhor. No final da reportagem, o John Piper dá um conselho para a jovem, que é uma jovem que está namorando aquele rapaz. Ele dá um conselho. Ela pergunta: seria um rompimento do compromisso pré-nupcial se esse homem ou mulher, é inclusão minha, não conseguir vitória sobre a pornografia, se ela estiver procurando regularmente, ou seja, ele não larga, ela não larga, mulheres que consomem pornografia também, não larga a pornografia? Eu diria sim, isso é um rompimento do compromisso. Agora, eu não sou uma mulher e, portanto, não posso fazer isso pessoalmente. Eu apenas diria a ela: você me parece uma mulher de extraordinária graça, não de legalismo. Você me parece uma mulher que luta por padrões bíblicos, não por padrões artificiais, irreais e perfeccionistas. Eu ouço graça em sua pergunta, não ouço fragilidade. Eu diria: não abaixe seus padrões. Não podemos mais assumir que tudo bem, né? Como até estava falando uma pessoa agora há pouco, a gente concordou junto, tudo bem, né? Muitos nos ensinaram assim: não tem problema, está se masturbando, pelo menos não está, né? A gente se acostumou com esse padrão. Está vendo pornografia, mas pelo menos não está com a rua, não está não é isso? A gente se acostumou com esse padrão. Isso não é um padrão bíblico. Não podemos aceitar o pecado, por mais que o mundo o tolere, aceite e o coloque como algo possível. Pornografia, masturbação, olhares lascivos e a tentativa de se submeter a essas coisas devem ser condenadas por nós em Cristo Jesus. E eu peço que o Senhor esteja falando com você nesse momento, tanto quanto está falando comigo. Acho que seria muito arrogante dizer que não estou pregando para mim também, porque estou. Mas nós precisamos ter consciência se hoje nós temos um compromisso com a verdade a qual estamos ouvindo. Dito sobre pornografia, sobre os males da pornografia, sobre a ausência completa de amor da pornografia, sobre a destruição futura e presente que ela causa em quem consome e quem pratica e quem expõe, eu sigo para essa etapa aqui agora: celibato, casamento, fornicação, adultério, proibição e intercurso sexual pré-marital. O texto que eu peço que você abra é a primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Uma pequena ressalva aqui, antes de entrar no tema: muita gente consumiu material romântico com várias inserções de sexualidade e comprou o pacote todo, tanto do romantismo como proposta de relação, quanto do sexo envolvido naquele filme, naquela série, naquele livro. E aí acabou que, não sendo um filme pornográfico, ela passa assim, ele passa assim, passa rápido para tirar da cena, mas incrivelmente compra todo o barulho romântico do mundo, do jeito que o mundo propõe,
e não percebe o quanto isso afeta a nossa sexualidade, não percebe o quanto isso afeta o sexo, altamente afetado por expectativas irreais. Eu peço que haja aqueles aqui, os mestres aí, que é em nosso meio, os discipuladores, as irmãs que cuidam de irmãs, aqueles que são cuidados por mim, que esses homens venham, que essas mulheres procurem ajuda, porque talvez seu consumo não seja pornográfico explicitamente, mas ele seja um consumo que te deixe dentro de uma compreensão, uma cosmovisão sexual que é encharcada de romantismo e erotismo. E não romper é justamente aquela coisa que a gente costuma fazer quando a gente não quer se comprometer com arrancar o olho. A gente faz o que? A gente fecha o olho, né? Fecha o olho, passa aí, passou, vamos lá. Só que nós não vamos conseguir fechar o olho para todas as coisas, senão ele perde até a forma. Então tome muito cuidado, temos um tempo muito pequeno nessa terra, alguns de nós vivem 20, 30, 40, 50, como diria Moisés no seu Salmo, chegando a 70, 80, o resto é canseira, enfado, vai dizer Eclesiastes, e a gente não percebe que essa não é a última realidade. A pátria celestial nos espera. Nós deveríamos ter um prazer muito grande nesse tempo presente, lutar por toda a santidade a qual fosse possível, ao invés de ficar fazendo miséria com radicalização em relação ao pecado. O sexo tem seu lugar no casamento e ele é bom, mas ainda no casamento podemos fazer as maiores desgraças com isso. Celibato, casamento e fornicação. Eu vou entrar aqui no texto de Coríntios e vou ler com você. Verso 1, capítulo 7. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Isso é uma afirmação que eles escreveram, Paulo não está dizendo isso. É bom que o homem não toque em mulher, os caras escreveram para ele, tá bom? Digo que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Está falando de sexualidade, está falando de sexo. E também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, ainda sobre o aspecto a qual citamos. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isso não como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Paulo era celibatário. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outros. Paulo não está fazendo uma ovação ao celibato, mas ele está muito feliz com Cristo. E ele não está tratando o celibato como uma bola de ferro, mas está falando assim: nossa, eu queria que todo mundo fosse como eu. Mas ele começa falando que o casamento é algo bom e aprovável lá no começo, porque os caras mandam para ele uma carta dizendo: ó, é bom que o homem nem toque em mulher. É isso que ele recebeu a carta. Ele falou: não é assim não é isso que resolve. Esse ascetismo, isso não vai resolver o seu problema de pecado. Não é se negando a pensar, a tocar, que as coisas vão se resolver. Que foi o que nós falamos aqui no começo. Então eu vou fazer as seguintes afirmações aqui. Eu peço que você me ajude compreendendo, prestando atenção, colaborando com a sua atenção. Celibato é um dom a ser celebrado. Nós encontramos aqui essa afirmação no verso 7. Paulo chama o celibato de dom. Verifique nas escrituras. Paulo chama o celibato de dom, de uma concessão. Não foi algo que ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou ser celibatário. Paulo versus a concepção moderna de celibato. Paulo estava tão plenamente comprometido com a vida de celibato que ansiava que todos tivessem a mesma vida. Mas a razão por que ele tinha grande apreço pela vida solteira é exatamente oposta daquela que por muitos hoje gostam da vida solteira e mesmo romperiam casamentos a fim de novamente gozar a solteirice. Hoje a solteirice é apreciada por muitos porque traz a liberdade suprema para a autorrealização. Ninguém restringe o seu modo de ser. Interessante, né?
Para muita gente o celibato é como, eu não tenho que aguentar ninguém, eu não tenho que ficar fazendo vontade de ninguém. Ser solteiro, a melhor coisa é não ser casado. Você já ouviu essa frase? Se eu pudesse, não é isso? Eu não faria isso não. Mas falar isso não glorifica a Deus. Paulo não está trazendo essa argumentação para a questão dele não ter um casamento. Ele está trazendo outras dimensões. Dê uma olhada, por favor, seguindo aqui. Celibato como propósito de escravidão a Cristo. Segundo os versículos de número 32 a 35, que nós podemos examinar, por favor. Chegou lá? Diz assim: o que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do... Você está entendendo que ele não está falando, ele está falando de servir ao Senhor? Está aí na sua Bíblia. Ele está falando assim, quem não é casado tem tempo para ver Netflix, fazer virada de série. Quem não é casado pode sair a hora que quiser. Quem não é casado não tem que se cuidar de filhos chorando. Meu Deus do céu, aproveita enquanto você é solteiro. Paulo vai falar a mesma coisa, aproveita enquanto você é solteiro. Sirva a Deus como um escravo. Sirva a Deus. Olha como Paulo aponta para aproveitar a solteirice. Ele nunca coloca as coisas que são dádivas de Deus. Ter filho é dádiva de Deus, cuidar do cônjuge é dádiva de Deus, dar satisfação a outro é maravilhoso, você poder contar com outros e o outro contar com você. Paulo não vai colocar isso numa dimensão de jugo. O motivo do celibato não é a dificuldade da vida em casado, é um dom, é uma concessão de Deus. Você vai servir a Deus solteiro. Isso pode acontecer com pessoas aqui, mas isso não é porque você se livrou de preocupações de casamento. Não, Paulo quer que tenhamos a dimensão do serviço a Deus, mas que os casados saibam que devem servir uns aos outros e que isso é um modo legítimo e abençoador de serviço, e de que os solteiros, por não terem isso, tem um desenvolvimento de serviço a Deus de uma outra forma. Mas nunca Paulo categoriza a solteirice nem como uma bola de ferro sendo arrastada e nem como, esse é o único e melhor modo de se viver. Eu leio aí no texto aqui, segundo os versículos 32 e 35, Paulo promovia o celibato porque ele se deleitava em servir a Cristo como tão poucas distrações que fosse possível, e almejava isso para os outros também. A disposição contemporânea promove solteirice, mas não castidade, porque ela livra da escravidão. Paulo promove a solteirice e castidade porque ela o livra para a escravidão. Solteiros querem ser solteiros para transarem com quem quiser, o mundo aponta isso. Você não tem relacionamento fixo, você poder deitar-se na cama que você quiser. Mas Paulo promove tanto a castidade quanto o serviço a Deus no mesmo lugar. E o casamento, a sexualidade e o serviço a Deus igualmente para Deus no outro lugar. Passando. Celibato não é para todas as pessoas, foi o que nós vimos lá no verso de número 7. Cada um tem de Deus o dom que recebeu. O ponto 3 é muito interessante. Casamento é uma barreira para a torrente, ou seja, para esse fluxo que muitas vezes mina de nossa pecaminosidade enquanto fornicação e adultério. Não é uma solução, porque pecado é pecado e vai buscar ocasião onde o pecador estiver. Mas Paulo está apresentando que o casamento deve ser uma evidência de que você deveria procurar o casamento, a sua sexualidade, ser uma sexualidade proeminente, esse desejo sexual que continua acontecendo, deveria te deixar em alerta quanto à compreensão de ser a pessoa que vai se casar, que você não está se contendo, você não está agindo como um celibatário concedido por Deus. Estou bem, não estou desesperado de transar, de experimentar o sexo ou coisa desse tipo. Então as pessoas têm de ter essa consideração quando estão, caramba, eu quero ser celibatário, mas eu quero muito ter uma vida sexual, eu quero muito ter um marido, uma esposa. Pois, Paulo está dizendo assim, existem evidências aqui que te apontam para o matrimônio. Então é melhor que você
corrobore com isso, construa isso, aprenda sobre isso, do que você venha a fornicar, você venha a se abrasar, é o termo que ele usa aqui, você venha a entrar em atividade sexual extramatrimonial, por isso que ele aponta para o casamento. Isso é uma das maneiras com as quais os cristãos veem com muita clareza que é no casamento que essas coisas devem acontecer. Seguimos. Aí, já foi dito agora, uma clara proibição ao intercurso sexual pré-matrimonial. Se Paulo está dizendo que é melhor casar do que viver a sua concupiscência, ele está dizendo que o lugar para viver o desejo sexual é no casamento, não é uma conta difícil de se fazer. Uma barreira contra o adultério. Dá uma lida comigo ali no capítulo 7, verso 5, por favor, você vai acompanhar aí. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retome a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. É necessário que entendamos o sexo dentro da relação conjugal como algo que Deus fez para que possamos lidar com aspectos da sexualidade que, sem essa possibilidade de exercer a sexualidade no casamento, poderíamos levar a outros corpos também. Isso não traz uma justificativa última. A justificativa última para qualquer ação é honrar a Deus e glorificar a Deus. Mas o Senhor nos permite, com a sexualidade no casamento, nos protegermos mais da ação do adultério. Não exclui a possibilidade do adultério. Eu estou sendo claro? Não exclui, mas coopera, é uma ajuda para que isso não aconteça, que a vida sexual esteja mantida. Alguns cônjuges querem que seus esposos sejam fidelíssimos, mas quando você vai perguntar para essa pessoa como você tem desenvolvido a sexualidade com seu esposo em termos de sexo, a pessoa diz: há muito tempo não. E isso é um problema, porque ela não está atenta ao que a própria Escritura está propondo. Estão entendendo isso? A Escritura está dizendo: seja constante, porque isso vai levar a um olhar que talvez não seja o olhar que você queira ouvir o seu cônjuge dizer. Isso não aponta para a exclusão da responsabilidade individual. Isso acho que aponta muito mais para um casado de falar assim: eu quero cuidar da minha esposa, eu quero cuidar do meu marido, eu quero estar constante para ele, eu quero ajudá-lo nessa luta, eu quero ajudar ela nessa luta. Então eu vou estar à disposição, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou trazer essa oferta. Olha como a Bíblia trabalha a sexualidade e olha como o mundo é diferente. Até no sexo estamos tentando, buscando, ajudando outros a não pecarem. Essa precisa ser a mentalidade renovada. Muitos de nós não receberam isso, mas isso não é justificativa para que hoje, casados, solteiros, viúvos, ou até mesmo pessoas que se divorciaram, a nossa igreja não crê em segundo casamento de pessoas que ainda têm seus cônjuges vivos. E aí a gente pode entrar nessa questão em um outro momento, ou conversando. A nossa igreja crê doutrinariamente que quando alguém morre, há a possibilidade de se casar, o outro está livre. Mas quando o cônjuge está vivo, se está ligado a ele. Romanos fala isso, Paulo fala isso em Romanos, Jesus fala isso em Mateus, fala isso em Marcos, mas não vou entrar nessa demanda porque ela foge ao objetivo, tá bom? Uma barreira contra o adultério, como vimos. E outra coisa, o diabo foi citado, como eu havia dito, o diabo foi citado aqui no verso 5, parte final. Satanás não tente vocês. Satanás é agente tentador quando o casal não está em dia com as suas disposições. Satanás encontra um lugar para objetivamente oferecer tentação. Quando o sexo do casamento não está na dimensão, na direção, na proporcionalidade que a Bíblia dispõe, e há um desleixo, há uma negligência, está entendendo? Eu não estou dizendo pessoas que estão doentes, está entendendo isso? Você está entendendo que eu não estou jogando isso para o campo da impossibilidade? Estando
clara, evidentemente, a disposição correta. Quando somos negligentes, esposos, esposas, estamos abrindo espaço para tentações do adversário. Amém? Vamos caminhando. Eu gostaria de entrar em um outro ponto muito delicado. Estamos caminhando para o fim. Como disse, seria um pouquinho mais longo. Espero que a sua atenção ainda esteja por aí. Amém? Ainda está aí, né? Esse tema é um dos temas mais difíceis hoje. Por quê? Porque ele infere um quantitativo absurdo de pessoas que passam por esse problema e, ao mesmo tempo, ele é difícil de ser contado, difícil de ser tratado, porque ele está encharcado de tantas coisas difíceis que muita gente deixa para lá: eu não quero mais falar sobre isso, eu nem quero falar sobre isso com ninguém. Mas isso faz parte de um campo que pode vir a ser um campo destrutivo de Satanás na vida de alguém. O pastor Felipe Niel pregou, nessa conferência aí também, e ele falando sobre a restauração para os que sofreram abuso sexual, começa assim o seu artigo. No Voltemos ao Evangelho tem esse artigo, pastor Batista Felipe Niel. Este é um tópico extremamente difícil, delicado nos dias atuais. Não há como saber o que cada pessoa passou. Milhares de crianças e adolescentes foram abusados ano passado. Estima-se que cerca de 20% da população brasileira foi abusada ao decorrer da vida. O abuso deixa um passado cheio de confusão, medo e dor. Eu seguro um pouquinho, volto para a tela anterior, obrigado. O que nós vamos ter? Na verdade, pula uma tela, porque a outra vai ter mais uma, obrigado. Há 4 possibilidades de como essa pessoa reagiu ao ser abusado. Aqui eu falo desde pedofilia, há também outros tipos de abuso que adultos recebem: estupros, violações. Então nós não estamos aqui apenas fechando na pedofilia. Há 4 possibilidades de como essa pessoa reagiu ao que sofreu. É possível sofrer sem ter culpa e reagir bem ao sofrimento, e eu conheço pessoas que conseguiram superar. Sofrer sem ter culpa, mas reagir mal. A culpa é aquela sensação de: mas eu deixei, eu devia ter, eu me sinto mal, eu me sinto sujo, eu me sinto podre, não quero ter relacionamento, aquele senso terrível de destruição. 3. Sofrer tendo culpa e reagir bem após o sofrimento. Tenho culpa, me fecho, mas eu estou seguindo a vida. Sofrer tendo culpa e ainda assim reagir mal. Seria a aglutinação dessa dimensão. Eu gostaria de que você pudesse, por favor, ir comigo a uma disposição que o pastor citou aqui, o Felipe Niel. Vou pedir que a Karina proporcione o slide anterior. Eu gostaria que você fosse até o Salmo 73. O abuso, o estupro, a violação são realidades com as quais a Bíblia, de modo diretivo, ou seja, quando alguém for violado, faça isso. Você não encontra. Mas você, Salmo 73, mas você vai encontrar momentos muito claros nas Escrituras que impulsionam uma pessoa que sofreu o abuso a considerar a atitude que deva tomar internamente e em relação até mesmo ao abusador. Leia comigo, por favor, prestando bem atenção, o Salmo de número 73, por favor. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus.
Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão, preste atenção, com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como ficará Deus sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como são destruídos no instante, são completamente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. O Salmo magnífico. Observe o texto. O salmista vai dizer no começo de que ele questiona porque ele guardou puro o coração dele, porque os ímpios prosperam de tal modo que parece que nada vai acontecer. Uma frase que me chama muita atenção, essa do verso 11, é de alguém que fez mal ao outro, e posso dizer: quem vai saber? Quem vai te socorrer? Quem vai? E você, ou alguém que sofreu abuso, fica pensando: Deus, quando é que essa pessoa vai parar de fazer? Deus, será que o Senhor não viu quando aconteceu? Porque é assim a sensação que tem aqueles que passaram por dimensões de abuso contínuo, ou mesmo esporádico, ou por longo tempo, ou por uma vez só. A sensação de que o Senhor não está vendo a arrogância e a opressão daqueles que me maltrataram. O verso 13 traz aquela dimensão de desalento. Por que eu me guardei? Por que eu ainda confio que Deus vai fazer alguma coisa? Por que o meu coração permanece puro? E aí diz aqui um pouco mais à frente, eu gostaria que você pudesse ver no verso 15, 16, 17, 18, 19, essa pessoa que está vendo a arrogância dos ímpios, que está vendo que parece que nada vai lhes acontecer, e de que ela está tolamente guardando o coração puro diante de Deus, preservando-se de julgar a Deus, que é a coisa que a gente gosta de fazer, porque Deus, ela entra no santuário. A dimensão aqui, no hebraísmo, é uma dimensão de entrar diante da presença de Deus. Ela entra diante da presença de Deus, e aí Deus fala do fim dessas pessoas, de que o fim dessas pessoas é como se fosse um despertar de sono, de uma hora para outra, é como se Deus acordasse, entre aspas, e elas fossem consumidas para sempre. Ela percebe que não precisa fazer vingança, porque o destino dos que vão na direção da opressão será terrível. Ela abre mão da vingança, ela abre mão do embrutecimento, porque ela começa a crer em Deus de uma maneira inigualável, grandiosa. Olha o que está aqui no verso 21, observe o verso 21.
Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. A pessoa tem uma dimensão clara, o salmista aqui, de que Deus estava lá, de que Deus o conduziu para fora daquela condição, e ainda que a condição acontecesse, Deus o conduz para um destino de glória. Embora a palavra de Deus não traga diretrizes eclesiásticas quanto a como tratar o abusado, o violentado, abandonar a justiça própria e acreditar que Deus não estava lá, continuar crendo na bondade de Deus, ter consciência de que o destino dos ímpios é terrível, claro e patentemente revelado nas Escrituras, e de que o nosso refúgio continua sendo Deus, e de que podemos continuar confiando em Deus, dar o suporte para outras ações. Como pastor, tive que lidar com essas confissões, e juntamente com a minha esposa já ouvimos muitas pessoas que estiveram diante da condição do abuso, tendo confessado que por muitos anos tinham dificuldade de falar sobre. Algumas dessas pessoas desenvolveram dificuldades no campo sexual, tanto do afastamento quanto do exagero e da lascívia, tanto do nunca mais quero que ninguém toque, não me abrace, quanto de um apelo exagerado. E em ambos os casos é necessário que você, que passou por isso, venha e procure ajuda. Venha e procure ajuda nas Escrituras, principalmente, que vão tirar a sua justiça própria. Elas vão permitir que você não se veja melhor do que aquele que te abusou, do que aquele que te fez mal, e de que você saiba o fim deles e o fim seu na glória. É necessário que aquele que sofreu algum nível de abuso, em alguma circunstância, possa se abrir, possa pedir ajuda, possa ser tratado, porque se isso não acontecer, talvez você não saiba o que vai acontecer no seu casamento. Talvez você seja uma pessoa que em algum momento possa ter um despertamento contrário e afaste seu cônjuge. Já pensou? A pessoa não sabe de nada, por que você teve uma reviravolta, lembrou do que não foi tratado, veio aos olhos aquilo que não foi feito, não foi comentado, e aí foi tarde demais. Você devia ter feito esse arranjo de diálogo antes. Peço àqueles que porventura tenham passado por tais acontecimentos terríveis, propostos pela natureza humana em sua pecaminosidade, que venham e procurem ajuda, procurem as lideranças da igreja. Os visitantes façam o mesmo com as lideranças de suas igrejas, se não tiverem igreja, ou se não tiverem liderança, ou se nem foram cristãos, mas estão aqui, a igreja está aberta, eu e minha esposa vamos ficar aqui um pouquinho mais. Existem homens e mulheres ilibados na igreja, com caráter aprovado, que você pode pedir ajuda, mas não se cale, não se feche, não empurre isso para frente. Aqui foi um apelo, tá bom? Amém? O demais que vai ser tratado com o decorrer disso, certamente vai ser no pessoal, com as Escrituras nas mãos e com o Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Eu quero ir na direção de mais um ponto, que pode e deve ser um ponto difícil para a igreja, eu acho que mais um pouquinho difícil. O pastor batista Brian Croft, ele tem um artigo maravilhoso sobre pessoas que foram abusadores. O abusado precisa de ajuda, o violentado, a violentada, e o abusador também vai precisar de restauração. Não é fácil, mas vai precisar. Não é fácil para a igreja lidar, mas vai precisar. E aqui, mais do que um ponto de violência sexual errada, eu acho que isso é tácito para todos nós essa noite, que já estudamos sobre a sexualidade pervertida. É óbvio que forçar alguém, defraudar alguém, ofender alguém sexualmente é errado, mas o que podemos fazer enquanto igreja? Estamos indo para os nossos 10 minutos finais, muita atenção. Enquanto igreja, se em nosso meio vier alguém, ou estiver alguém aqui essa noite, talvez esteja carregando essa marca que fez a outros no passado e hoje convertido, é uma marca em você também, e você não é menos culpado do que fez, só que Jesus Cristo também quer salvá-lo, também quer tratá-lo.
E a igreja precisa estar de acordo com Jesus Cristo nisso. Como ministrar um convertido que já foi abusador sexual? Aqui estão alguns pensamentos. Devemos tentar ministrar um homem como esse, especialmente se ele é convertido. E diz especialmente porque ministrar aqui aponta justamente para esse período de restauração de alguém que foi convertido. Claro que devemos pregar o evangelho a pessoas que foram abusadores. Claro, é óbvio, evidente. O céu não é feito de pessoas menos piores. Não, todo mundo é muito ruim, é muito mal e precisa de conversão. E eu vou passar aqui para o segundo slide, por favor. Em que esse pastor, acho que ele é de Oklahoma, Auckland, esse pastor disse que recebeu muitas cartas de pastores que estavam pedindo a ele de como lidar com pessoas. Preste atenção no caso que ele está propondo aqui, de uma pessoa que é caso público, pode ser um caso local, foi punido pela justiça, saiu da cadeia e está entrando agora aqui e sentando com você. Como a igreja lida com esse caso? Às vezes o caso não é público de jornal, mas é público de comunidade. Aquele ali é o pai de fulano, ele fez aquilo. Entendeu? Existem esferas de dimensão, mas a questão é, quando um abusador de longa data, ou de média data, ou fez isso uma vez, mas ficou descoberto, ficou patente, como lidar? Recebi muitas perguntas difíceis no workshop na noite de segunda-feira, mas essa continua sendo especialmente difícil para mim. Aqui estava a natureza da pergunta de um pastor: como eu e nossa igreja ministramos a um homem que aparenta ser radicalmente convertido, deseja vir à nossa igreja, mas foi um pedófilo condenado e abusador sexual de longa data? Ele vai enumerar disposições e dispositivos, e eu fiz questão de inserir isso aqui hoje como um apêndice, porque existem visitantes. Eu poderia tratar isso na minha própria igreja, com a minha comunidade, mas existem visitantes aqui que podem levar isso adiante e promover ajuda aos seus pastores e lideranças. Esse pastor, ele começa pedindo que você imediatamente nomeie um anfitrião para ele enquanto estiver na igreja. Alguém formalmente indicado. Eu posso botar para ela, embora nós tenhamos uma majoritariamente percepção de homens no campo público em termos da dimensão do abusador, não estamos excluindo a possibilidade, e nem mesmo de que não acontecem mulheres que abusam de crianças. Não estamos excluindo isso, ok? É porque nós estamos lendo a carta dele e a resposta dele, tá claro? Então a dimensão masculina da resposta diz respeito à dimensão da pergunta que foi feita. Não vou fazer variações homem e mulher durante as respostas para a gente poder decorrer de modo mais aceitável. Nomeie um anfitrião para ele enquanto estiver na igreja. Escolha um homem muito confiável, cuja única tarefa naquele dia seja encontrá-lo no estacionamento, caminhar com ele, ficar junto com esse homem. Escolha um anfitrião que seja espiritualmente maduro, gracioso, que entenda a importância da sua função, mas que não fará se sentir como um preso na igreja. Já se converteu. Nós não podemos tratar ele segundo os pecados nesse sentido, porque senão nós mesmos teríamos que rever as nossas relações aqui. Já fizemos coisas terríveis. Então a gente teria que ter outro tratamento um com o outro. Porém, esse pastor deixa claro de que em virtude desse pecado ter uma especificidade, ações diferentes são ações de tratamento que não são comuns a todos, tá claro? Não são comuns a todos, mas elas são necessárias para esse caso. Segundo, informe de alguma forma e com antecedência a igreja sobre o que está acontecendo. Aqui não está definido isso. Vamos supor que seja um caso público, certo? E gente, aquele cara que entrou entendeu? A igreja viu. É necessário que o pastor, tendo em vista a dimensão daquilo para a comunidade, ele possa enviar um e-mail, uma mensagem para os irmãos, dizendo que estão sendo dados os tratamentos devidos, tanto para a segurança da igreja, das crianças, das mulheres, né, quanto também para a restauração de tal pessoa. É necessário que o pastor se coloque nessa dimensão de informação.
passar. Informe semanalmente sobre a situação todos aqueles que trabalham com as crianças. Informe quem é o anfitrião do homem para a semana atual. Ou seja, é necessário que aqueles que cuidam daqueles que são mais vulneráveis possam estar a par dessa compreensão. Isso traz lisura e precauções necessárias para a restauração dessa pessoa e para que não haja perigo para as demais. Informe semanalmente, ponto 4, né? Já li? Desculpe, acho que eu repeti, né? Está repetido, perdão, tá bom? Vamos ao 5? Obrigado. Lembre ao seu povo que esse é o objetivo do Evangelho. Jesus morreu pelos mais miseráveis dos pecadores e nós merecíamos o mesmo castigo por nossos pecados da parte de nosso Deus justo e santo que esse homem merece por sua rebelião contra Deus e crimes contra os outros. Se ele realmente é convertido, você deseja que o seu povo se alegre na esperança do Evangelho mais do que tenha medo por seus filhos, quando eles virem esse homem chegando. Pastorear através do ensino e o exemplo é como Deus, pelo seu Espírito, formará essa cultura em sua igreja local ao longo do tempo. Uma outra coisa muito importante é que o Evangelho desloca o eixo para Jesus, o seu perdão e a restauração que ele propõe. Nossa justiça própria e nosso medo nunca ocuparão o primeiro lugar no tratamento com nenhuma pessoa. Nesse artigo, que é muito mais longo do que isso, uma das ressalvas que o pastor faz, e eu achei muito pertinente, é de que se esse homem não aceitar andar com alguém, essa mulher, enfim, mas não aceitar andar com alguém como um anfitrião, né, a tiracolo, e também tentar se desvencilhar dele, o pastor deve pedir que esse homem se afaste, porque ele deliberadamente não tem compreensão ou do que fez, ou do que pode fazer, ou na verdade até nem do que pode fazer só, talvez ele não vá fazer nada, mas daquilo que ele promove pela compreensão das pessoas daquilo que ele fez. Esse apêndice aqui eu coloquei para que você pudesse levar adiante e ajudar outras pessoas. Terminando, resistindo às mentiras de Satanás pelo conhecimento de Deus. Nunca esqueça, o Filho do Homem veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. O significado do advento é a vitória para todos aqueles que conhecem o Filho de Deus. Há uma forma de resistir às tentativas de Satanás de usar o seu desejo sexual. Deixe-me encerrar dirigindo a sua atenção à passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós lemos mais exatamente os versículos 3 a 5. Aqui Paulo mostra a diferença crucial entre aqueles governados por suas paixões e aqueles governados por um senso de santidade e reverência. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, corpo, na tradução que usamos, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Existe então a palavra-chave aí, que é não conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Quanto mais conhecermos a Deus e nos relacionarmos com Ele, estaremos mais próximos da vitória em relação aos nossos pecados sexuais, em relação àquilo que queremos ensinar a outros sobre isso. E eu termino dizendo o final, mais um pouquinho você encontra o último para terminarmos. Encontrem contentamento em Deus hoje. Esse é o último slide. Lembre-se de que sua satisfação como pessoa não depende de estar satisfeito sexual ou romanticamente. Lê essa parte em negrito comigo, por favor. Jesus jamais casou, nunca se envolveu num romance e nunca fez sexo. Ainda assim, Jesus foi a pessoa mais humana e completa que já existiu. E não é? Agora você pode pensar assim: obrigado, mas eu não sou Jesus. Entendo, mas por favor entenda isso: o prazer sexual jamais o satisfará definitivamente. Um cônjuge maravilhoso jamais satisfará você. Nem sexo, nem um cônjuge podem fazer o que apenas Deus pode. Procure satisfazer-se nele.
E se Deus lhe der um cônjuge, você será livre para apreciá-lo ou apreciá-la ainda mais. Minhas expectativas quanto ao que tratamos, de verdade, são muitas. São expectativas de, como diriam os puritanos, ter essa autocompreensão e autoexame constante. Ter essa procura por santidade muito mais exacerbada e grandiosa do que foi até hoje. Ter um desejo por ser sexualmente puro como um privilégio, uma honra, ou seja, para cima, para o lado. Dar isso como legado exemplar aos que virão depois de nós. Ter uma vida sexual maravilhosa e que explicite a grandeza de Deus. Ensinar as nossas crianças que não é do jeito que estão falando lá fora, não é? Eu peço que o Senhor Jesus Cristo, que tanto falou conosco essa noite, possa ser aquele que vai conduzi-lo às confissões que você talvez tenha que fazer. Essa é uma parte difícil, mas muito importante na vida de alguém que quer buscar saúde espiritual. É buscar ajuda em irmãos e irmãs que podem sim ser tão limitados quanto você, mas que também podem ser instrumentos eficazes. Que o Senhor, ao trabalhar no seu coração, dimensione a alegria que Deus está tendo hoje de que você saiba dessas coisas. Amém?